Hello, students. My name is Annie and I'm an English teacher. Meu nome é Annie e eu sou uma professora de inglês. Então, hoje eu vou encerrar o nosso ciclo de aprendizagem relacionado ao Simple Past. Nós trabalhamos os verbos regulares, aqueles que a gente acrescenta de, ed ou ied ao seu final, né? Trabalhamos com os verbos irregulares, aqueles que têm uma forma diferente, bem diferente de sua forma básica, de sua forma original. E hoje nós vamos fazer um último exercício. Esse exercício traz revisão tanto com relação aos verbos regulares, quanto com relação aos verbos irregulares, tá bem? Então, nós vamos aqui preencher com os verbos necessários. Muito bem. I play football every Sunday. Eu jogo futebol todo domingo. Ontem eu joguei futebol. Vocês acham que play é um verbo regular ou irregular? Ok. Yesterday I played football. É um verbo regular, então a gente apenas acrescentou ed. Yesterday I played football. I clean the house on the weekends. Eu limpo a casa nos fins de semana, quando dá. I clean the house on the weekends. Eu limpei a casa na noite passada. I cleaned the house last night. Então, play e clean são ambos verbos regulares, ok? I played, I cleaned. Carla visits her grandparents every weekend. Carla visita seus avós, her grandparents, every weekend, todo fim de semana. Será que visit é regular ou irregular? Verbo regular, acrescentamos ed. She visited her grandparents last weekend. Ela visitou os seus avós no último fim de semana. Número 4. I speak with my friend on the phone every day. I speak with my friend on the phone every day. Eu falo com o meu amigo ao telefone todos os dias. Vocês acham que speak é regular ou irregular? Irregular. Speak é um verbo irregular, tá? Então, last night I spoke with my friend on the phone. Na noite passada, eu falei com o meu amigo ao telefone, ok? Então, temos aqui o verbo play, clean, visit. Os três são regulares. E o verbo speak, que é um verbo irregular. E aí, o passado de speak é spoke. Find the verbs in the simple past. Aqui, esse exercício é para nós encontrarmos os verbos no passado, certo? Então, eu vou ler, é claro que irei traduzir, e aí nós vamos aos poucos descobrindo. Yesterday, John went to school at 7:40. Ontem, John foi para a escola às 7:40, já encontramos o primeiro, ok? Yesterday, John went to school at 7:40. O passado do verbo ir, o passado do verbo go. O passado do verbo go é went, certo? He walked to school. Ele caminhou para a escola. Já o verbo walk é um verbo regular. Nós acrescentamos ed, tá? He walked to school and he met his friends. Ele caminhou para a escola e ele encontrou com seus amigos on the way, pelo caminho. Met é o passado do verbo meet. Então, go e meet são verbos irregulares. They both, ambos, study in the same class. Ambos estudam na mesma turma. Aqui eu não preciso colocar o verbo no passado, porque é uma informação sobre algo que acontece. Eles estudam na mesma sala, não é algo que aconteceu. That morning, naquela manhã,
They had English, History and Physics. Eles tiveram aula de inglês, história e física. Have também é um verbo irregular. O passado de have é had, ok? That morning, they had English, History and Physics. They concentrated, eles se concentraram, vejam que concentrated está em verde, tá? Para destacar os verbos regulares. Eles se concentraram when the teacher was explaining. Eles se concentraram quando o professor estava explicando, ok? And they understood, mas o verbo entender é um verbo irregular. Understood. Understand é entender, compreender. E o passado de understand é understood. Ok? Vamos voltar. They concentrated when the teacher was explaining and they understood e eles compreenderam all their lessons, todas as suas lições. Muito bem. They finished school, eles terminaram a escola, olha aqui em verde, terminação é de, um verbo regular. At 12 o'clock and they returned to their homes. E eles voltaram para as suas casas, né? Olha aqui, ed, verbo regular. John found. Found é um verbo irregular. É o passado do verbo encontrar, tá? Find. Eu encontro, eu encontrei. Ok. John found his mother cooking lunch. Ele encontrou a mãe dele preparando o almoço. She made, made é o passado do verbo make, que é o verbo fazer. She made some delicious food. Ela fez uma comida deliciosa. John and his family, John e a família dele talked, conversaram, né? About different things, sobre coisas diferentes. And they enjoyed, e eles gostaram da comida that the mother made for them, que a mãe fez para ele. Então, made é o passado do verbo make. Só nesse texto nos foi possível observar a presença de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 verbos irregulares, tá, gente? É importante que vocês façam as atividades para que vocês consigam realmente aprender o significado, né? E como usar esses verbos, e a compreensão sobre esses verbos dentro de um texto, tá bem? Então, aqui os verbos em verde são os verbos regulares, aqueles que a gente acrescenta de, ed ou ied ao seu final, e os verbos em vermelho são os verbos irregulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na verdade, são 6 porque made aparece 2 vezes. E aí, a gente vai falar das formas afirmativas, negativas, como formar uma pergunta e como dar uma resposta curta. Então, I worked, eu trabalhei, verbo regular. I didn't work, eu não trabalhei. Observem que o verbo perdeu a terminação ed. Eu trabalhei, did I work, did I work, o verbo também perdeu a terminação. E a resposta curta, yes I did ou no I didn't, certo? Toda vez que nós tivermos a presença do auxiliar, o verbo principal ele vai perder o ed, ele vai voltar à sua forma base. Olha só, start é o verbo começar, iniciar. We started, nós começamos. We started our class at 7 o'clock. Nós começamos a nossa aula às 7 horas. Nós não começamos a nossa aula às 7 horas. We didn't start our class at 7 o'clock. Notem que o verbo start voltou à sua forma básica. Did we start our class at 7 o'clock? Nós começamos a nossa aula às 7 horas. Mais uma vez, o verbo perdeu a terminação
ed justamente por conta da presença do auxiliar. E as respostas curtas, yes, we did, sim. Nós começamos, no, we didn't. Não, nós não começamos. Ok? Aqui nós temos o passado do verbo forget, que é o verbo esquecer. Ok? I forget, eu esqueço. I forgot, eu esqueci. Ok. I forgot my books. Eu esqueci meus livros. Ok? I forgot my money. Eu esqueci meu dinheiro. I forgot my pen. Esqueci minha caneta. Então, they forgot. Eles esqueceram. They forgot the books. Eles esqueceram os livros. They didn't forget the books. Eles não esqueceram os livros. They didn't forget. Notem que o verbo aqui, ele voltou à sua forma básica, sua forma original, tá? Did they forget the books? Eles esqueceram os livros? A mesma coisa, tá? Ele perdeu, ele voltou à sua forma original, por conta da presença do auxiliar. Respostas curtas. Yes, they did. Sim, eles esqueceram. No, they didn't. Não, eles não esqueceram. Por fim, nós temos aqui o passado do verbo speak, ok? Que é justamente spoke, ok? I speak, I spoke. He spoke with his friends. Ele falou com os amigos dele. He spoke with his friends. He didn't speak with his friends. Ele não falou com os amigos dele. Notem que aqui o verbo voltou mais uma vez à sua forma original, tá certo? E aqui a pergunta: did he speak with his friends? Ele falou com os amigos dele? Então, tanto na forma negativa como na forma interrogativa, nós precisamos do auxiliar did, certo? E quando nós usamos o auxiliar, o verbo volta à sua forma anterior, à sua forma básica, ok? Então, short answers, respostas curtas. Did he speak with his friends? Ele falou com os amigos dele? Yes, he did. Sim, ele falou. No, he didn't. Não, ele não falou. Ok, vamos lá. Complete the sentences. Complete the sentences in negative form. Gente, deem uma olhadinha nas orações. I, blá, 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 do the homework today. I, blá, 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 watched the film last night. She, blá, 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 cooked dinner last night. He, blá, 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 come to school yesterday. Aqui nós já temos a presença dos verbos, ó. Eu fiz a minha tarefa de casa hoje. Ok? Aliás, desculpe, eu não fiz a minha tarefa de casa hoje. Como é que eu torno essa sentença negativa? I didn't do the homework today. Eu não fiz a tarefa de casa hoje. Eu só fiz o acréscimo do didn't. Eu não assisti ao filme na noite passada. I didn't watch the film last night. Ela não preparou o jantar na noite passada. She didn't cook dinner last night. She didn't cook dinner last night. Ele não veio para a escola ontem. He didn't come to school yesterday. Então, apenas acrescentamos o did mais o not. Fizemos a abreviação didn't. I didn't do the homework today. Eu não fiz a tarefa de casa hoje. I didn't watch the film last night. Eu não assisti ao filme na noite passada. She didn't cook dinner last night. Ela não cozinhou o jantar na noite passada, não preparou o jantar.
He didn't come to school yesterday. Ele não veio para a escola ontem. E agora nós vamos completar as sentenças para torná-las interrogativas. Complete the sentences in interrogative form. O que é que vocês acham que está faltando aqui? Eles jogaram futebol no final de semana passado. Ela preparou o jantar. Você fez a tarefa de casa ontem. Ele veio para a escola esta manhã. Did they play football last weekend? Eles jogaram futebol no final de semana passado. Did she cook dinner last night? Ela preparou o jantar na noite passada. Did you do the homework yesterday? Você fez a tarefa ontem, a tarefa de casa. Homework é tarefa escolar, tá, gente? Não é aquela tarefa de você limpar a casa, não. Homework é tarefa da escola mesmo. Aquela tarefa de casa para limpar, essas coisas é housework. Did he come to school this morning? Ele veio para a escola esta manhã. Então é isto, tá? Esta é a forma interrogativa. Lembrando que quando a gente vai organizar uma oração na interrogativa, a gente coloca o auxiliar antes do sujeito. Aqui o sujeito, eles, ela, tu ou vós, ele. Então o auxiliar veio antes, não é isso? Ok, aqui é uma tarefinha, tá? Que eu vou passar para vocês, que será enviada. Tanto esta tarefa, vocês vão put the verbs between brackets in the simple past. Coloque os verbos entre parênteses no passado simples. Então, Samir watched a good film on NBC2 last night. Qual é o passado do verbo watch? A gente vai preencher com watched. O padeiro preparou um bolo para o meu aniversário. The baker made a cake for my birthday. Made. Eles tiraram uma fotografia da montanha. Passado de take é um verbo irregular. Took. They took a picture of the mountain. The teacher, o professor ensinou aos estudantes a gramática ontem. The teacher taught the students grammar yesterday. The grandmother, a avó, contou uma velha história para seus netinhos. The grandmother told. Olha só quantos verbos irregulares, né? Nós fomos ao zoológico no fim de semana passado. We went. We went to the zoo last weekend. Tom escreveu uma carta para um amigo dele. Tom, qual o passado de escrever? O passado de write é wrote. A gente só trocou uma letrinha, o I pelo O. Eu vi a lua no céu ontem à noite. Qual é o passado do verbo ver? I see, I saw. Então, watch, watched, make, made, take, took, teach, taught, tell, told, go, went, write, wrote, see, saw. Tá bem? E só para como tarefinha de casa, homework, vocês vão completar essa oração. Yesterday, ontem, aí você usa um desses verbinhos que a gente praticou aqui e forma aí a sua oração. Last holiday, nas últimas férias. Holiday pode ser férias e pode ser feriado, tá certo? Nos Estados Unidos, férias. Na Grã-Bretanha, é feriado, tá certo? Aliás, é o oposto. Sorry. In England, holiday
são as férias. Nos Estados Unidos, holiday é o feriado, tá bem? Então, é isso. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido. Encerramos o nosso assunto sobre o Simple Past hoje com estas atividades, tá certo? Goodbye. See you next class. Estudem, tá bem, galera? Bye, bye.